Pessoal, olha, acabei de atender um cliente, nem ia gravar um vídeo agora, mas é dia de comemorar. Dólar atinge o maior nível desde o início da pandemia. Você duvida? Olha só a cotaçãozinha do dólar aqui no gráfico. Qual foi o topo da pandemia? 5,85. Quanto o dólar está custando agora? 5,85. Enquanto isso, o que o governo está fazendo? Olha aí, Banco Central quer cobrar IOF em transferências envolvendo criptomoedas. Tesouro Direto com taxas lá nas alturas, pré-fixado acima de 13%. E olha só, o IPCA mais 6,93 aqui, quase chegando no IPCA mais 7, chegando pertinho do governo Dilma. Faz um L agora e vem, faz um L agora e vem, vem se lascar você. É o novo mantra, pessoal. Mas falando sério agora, a situação é urgente. O governo precisa cortar gasto público para ontem. Para ontem, pessoal. Acabou a margem, acabou ali o jeitinho. A crise de confiança já se alastrou. Já tem banco de investimento prevendo o dólar a 6,50. Isso em médio prazo, até 2026. O BTG Pactual prevendo o dólar a R$6 nesse ano, se nenhuma medida for tomada no curto prazo. E aí, quando a gente fala medida, não é isso aqui. Colocar imposto sobre operações financeiras em transferências envolvendo criptomoedas. O governo está vendo o avanço das criptomoedas e já quer cobrar impostinho aí de todo jeito. O que está vendo também? IPVA vai mudar e imposto ficará muito mais caro, 50% a mais de custo no IPVA. Com essa reforma tributária, que deve ser sancionada ao final desse ano. A única parte boa dessa reforma tributária é que eles tiraram de pauta a tributação sobre dividendos. Sim, fiz até um vídeo no canal falando sobre isso, mas tiraram a tributação de dividendos daqueles dividendos desproporcionais. O que é isso, Luan? Olha, se você está numa sociedade, se você é sócio e você tem 1% de uma empresa, então quando vai ocorrer ali a distribuição de lucro, eu tenho direito a receber 1%, proporcional à minha participação societária. Só que existe uma prática que ocorre no mercado, faz parte do dinamismo da economia, em que você eventualmente quer dar um bônus para um sócio, aquele sócio trabalhou mais, etc. E aí ele recebe mais dividendo além daquilo que ele tem como participação societária. Isso aí é comum e o governo queria tirar isso, mas pelo menos esse tema foi retirado da reforma tributária. E outro tema foi a tributação do VGBL. Pessoal, como assim você cobrar ITCMD sobre o VGBL? O VGBL, ele é um veículo de investimento para planejamento sucessório. E aí eles estavam querendo destruir isso cobrando ITCMD, que é o imposto estadual sobre herança e doações. E o ITCMD ia incidir sobre dividendos, nem seria imposto de renda sobre dividendos. Porque daí, o que acontece? O governo estava interpretando que se a distribuição de dividendo é desproporcional, isso significa o quê? Que está havendo uma doação de um sócio ou de sócios a favor daquele sócio que está recebendo a mais. Veja que a interpretação é sempre a favor do fisco, sempre a favor de você tributar mais. Pelo menos isso aqui foi tirado de pauta. E olha só, essa retirada de pauta só demonstra que o governo está sendo pressionado de todos os lados. A Faria Lima abandonou o governo, o BTG Pactual, que tem um pouco de relação com o governo, também abandonou, o Stilberger se penitenciando por ter acreditado na responsabilidade fiscal do governo, inclusive abandonou investimentos no Brasil. O governo se rendendo, entre aspas, a isso, dizendo que está criando um plano para contingência fiscal, para cortes de gastos. E aí, o pessoalzinho da esquerda já está fazendo manifestos ali contra esse corte de gasto. Mas o governo precisa fazer isso, é premente. E parar com essa ideia de que tem que tributar mais, tributar mais. Sobre o IPVA, por enquanto, ele vai ficar mais caro. Ah não, mas a gente precisa realmente tributar mais sobre propriedade, sobre patrimônio e não sobre consumo. Isso é verdade, mas a gente vai ter o IVA mais caro do mundo. Então onde que a gente está tirando ali do consumo para tributar aqui? Não, a gente só está aumentando aqui e não está deixando de tributar no consumo. Para de ser enganado. E aí sempre vem o pessoalzinho falar: ah não, esse canal fica misturando política com economia e investimentos.
Meu amigo, acorda! Não há como fazer uma separação completa de economia, investimentos e política. Basicamente, hoje o cenário no Brasil é de empresas ficando alavancadas porque o juro não para de subir. A inflação está subindo porque o dólar não para de subir. A bolsa não sobe para acompanhar essa inflação. Os dividendos das empresas não estão subindo também. Tudo isso por quê? Porque o governo não tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Então é uma questão governamental que está atrapalhando completamente seus investimentos, gerando inflação na economia. E ainda por cima, querendo tributar mais, extrair ainda mais riqueza de quem produz. Então a gente não pode se calar e a gente tem que ficar atento. E vamos lá, né, pessoal? O que eu falei em um vídeo aqui há 4 meses? Postei esse vídeo, 14 de junho. O que eu coloquei aqui? Sinal de alerta no dólar. Sinal de alerta no dólar. E taxas do Tesouro Direto subindo. Aí eu coloquei na capa, dólar a R$6, Tesouro IPCA mais 7. Tem gente que falou, para, seu engraçadinho, isso não vai acontecer? Opa, tá quase, hein? Tá quase. Dólar a R$6, tá longe. Será que tá longe? Já estamos em 5,85. Veja que não precisava ser um gênio para prever esse cenário. E eu já tava falando, pessoal, precisa ter uma parte do seu patrimônio em dólar. Não comprar dólar, que isso é idiotice, isso não te protege da inflação. Porque a moeda fiduciária em si, seja de qual país ela advenha, vai sofrer com inflação. O governo inflaciona a sua moeda, mas você ter investimentos em dólar, isso teria te protegido. E não é difícil. Você pode comprar qualquer ETF de S&P 500 ou um ETF global e neutro como um VT. Você estaria protegido pelo menos com uma parte da sua carteira. E esse sinal de alerta no dólar, inclusive, eu trouxe aqui a análise técnica, mostrando que o dólar deu um rompimento com força aqui justamente em julho sobre a média de 200 períodos. E isso se concretizou. Como está a opinião do mercado, que é reunida no Boletim Focus? Câmbio a 5,45, está 5,85 e faltam apenas 2 meses. Já coloca em xeque, inclusive, a ideia de que podemos ter um rally de Natal. Só teremos um rally de Natal se a mensagem do governo for muito clara e convincente ao mercado, ou se de fato os fundos de investimento esvaziarem caixa, mas eles estão com medo, mas eles esvaziarem caixa para gerarem taxa de performance, superarem os seus respectivos benchmarks. Então, câmbio, na melhor das hipóteses, fecha em 5,45, Selic a 11,75 para conter o avanço do câmbio e do IPCA, que deve fechar em 4,55. Luan, mas aí tem um detalhe. Eu vou dolarizar meu patrimônio agora, a 5,86, inclusive nesse momento está subindo, e olha só a bolsa caindo, claro, existe uma correlação negativa aqui, quando o dólar está subindo, está havendo uma saída de dólares do Brasil, e essa saída se reflete na queda da bolsa. Então as empresas não estão conseguindo nos dar um retorno que compense a inflação e a alta do dólar. Luan, mas vou sair dolarizando tudo agora? Olha, você deveria ter uma carteira em que no seu balanceamento, no seu asset allocation, você já tenha um percentual destinado a dólares. Seja através de Bitcoin, se você é mais arrojado e acredita no projeto, seja através de ETFs ou empresas americanas. Se você não faz isso, você deveria começar a pensar, claro, o dólar nas alturas, no seu topo histórico, realmente pode te dar um certo receio, eu entendo isso, mas entendo o seguinte, quando você investe em ativos dolarizados, você ganha tanto com a variação cambial, quanto com a alta do ativo. Então, mesmo que o dólar acabe corrigindo, voltando para 5,40, 5,45, que é a opinião do mercado hoje majoritária, mesmo que isso aconteça, se o ativo que você investiu, um ETF de S&P ou Nasdaq ou até VT, ele esteja subindo, você vai ter esse efeito compensatório. E caso não aconteça, você vai ganhar nas duas pontas. Agora, vamos ser razoáveis aqui e ir pelo caminho do meio termo, da justa medida. Se você, por exemplo, quer ter 10% em exterior, 20%, 30%, e você vai começar a montar a posição agora, comece aos poucos. Quero ter 10%? Vou colocar 1% da carteira para começar, 2%, 3%, ou até 5%, a metade no máximo. Porque daí, se o dólar corrigir, eu vou poder fazer um médiozinho para trás ali, aproveitando a oportunidade para baixar meu preço médio em dólar. E fechou, montou sua posição. Mas não deixe de ter alguma coisa em dólar, porque os ativos brasileiros estão descontados, sim, pagam bons dividendos, sim, até por isso que a minha carteira é mais de 40% Brasil, mas não é porque eu tenho uma quantidade grande Brasil que eu não vou ter nada no exterior
para ter um portfólio ali permanente, vencedor e sobrevivente no longo prazo. E vamos combinar, pessoal. Hoje investir no exterior está muito tranquilo, muito sossegado, não tem mais desculpa. Não tem barreira de entrada, ETFs passivos, você já resolve esse problema e sem muito trabalho você já consegue ali 15, 20% ao ano. Por quê? Porque sobe 10% o ativo, sobe mais 5 a 10 o dólar, acabou. Sem muito trabalho, só no dollar cost average você já atinge os seus objetivos. Sendo assim, a escolha é sua. E falar de imposto significa falar de imposto até na bolsa de valores. E para a Bolsa de Valores, existe uma solução para você, que é o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3. E agora a gente está com o quê? Com a Black November. 33% de desconto no plano Mais Grana. Por meio do Mais Grana, você vai ficar com 1 ano garantido para o seu imposto de renda em apenas 5 minutos, com a declaração pré-preenchida. Então você já assina hoje e garante para o imposto de renda do ano que vem. Além da declaração do imposto de renda, você tem o IR mensal, que é a apuração de lucros e prejuízos que você tem na bolsa. Você sabia que você não pode compensar prejuízo de fundo imobiliário com lucro de ação e vice-versa? Não, tem toda essa separação. E outra, o Grana ele vai regularizar DARFs atrasadas que você tem e você nem sabia. E se você não regularizar, você tem o seu CPF bloqueado, multa, juro e um monte de problema. Então o Grana é uma solução única para todos os aspectos envolvendo imposto de renda para o investidor. Então caso você tenha interesse em testar o Grana, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E assinando o plano Mais Grana com o cupom BLACK, você vai ganhar 33% de desconto, mas é por tempo limitado, então aproveite essa oportunidade. E não deixa de comentar aqui embaixo o que você está fazendo nesse momento. Para você, dólar é correção ou é para cima? Olha só, pessoal, subiu 47% em 5 anos. Só investir na própria moeda já não seria um mau negócio. Complicada a nossa moeda, né? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!